Ok, Silvia. Olá, pessoal, mais uma vez, boa tarde a todos. Todos me escutam, certo? Certo. Primeiramente, eu quero agradecer a participação de todas as pessoas, todos os profissionais de saúde que aqui estão, que dedicam, né, todos os dias o seu tempo para estar se atualizando e, é claro, levando o melhor para os usuários dos seus municípios. Então, em nome do nosso secretário, Dr. Tiago Fernandes, da nossa subsecretária, secretária adjunta interina, doutora Maíra, Nina, nós desejamos a todos, nesse momento, uma excelente reunião. Espero que ela seja produtiva, até porque nós estamos vivenciando momentos inéditos, importantes dentro da imunização. Então, são ampliações, incorporações, novas tecnologias. Então, o SUS, Sistema Único de Saúde, ele só ganha, e com isso, é claro, a nossa população maranhense também ganha. Então, para a grande espera que nós estávamos, dentro das expectativas da estratégia de vacinação contra a dengue, que era exatamente a expansão territorial relacionado a essa oferta da vacina. Então, é com muita alegria, é com muito orgulho do nosso Programa Nacional de Imunizações e das coordenações municipais de imunização que nós estaremos aqui apresentando para vocês esse grande ganho para a nossa população, que é a vacina contra a dengue. Eu também chamei para estar junto conosco a responsável, que é a coordenadora de arboviroses, que é Josineide Matos. Eu não sei se ela está já aqui presente conosco, para ela dar aqui para a gente uma fala. Neide, você está aqui já conosco? Estou sim, Alice. Boa Ah, que tarde. bom. Pois fique à vontade, querido. Boa tarde, Então, pessoal. vamos. Estamos te escutando, Neide. Ah, tá. Obrigada, Alice. Boa tarde, pessoal. Com grande felicidade mesmo. Essa é a palavra que a gente recebe, essa informação da disponibilidade da vacina contra a dengue, né, para todos os municípios do estado do Maranhão. É importante, considerando que as arboviroses elas acontecem de forma que às vezes não conseguimos de primeiro momento estar controlando, né? Considerando que o nosso estado é um estado infestado, né? Um endêmico para as arboviroses dengue e chikungunya, principalmente dengue. Então, é necessário que nós tenhamos outras metodologias de prevenção. Mesmo com a questão da vacina, é importante que nós ainda permaneçamos com os cuidados preventivos, né? Como eliminação de criadouros. Então, são estratégias que vão estar unidas para o melhor da população. Ano passado, nós tivemos momentos atípicos de municípios que, mesmo sem estar no período chuvoso, já iniciou casos de dengue. Então, esse ano nós estamos esperando, pelos estudos preditivos, que nós iremos ter infestações dentro dos nossos municípios. Então, é necessário que essas estratégias cheguem e que nós coloquemos realmente para acontecer, certo? Então, a gente está contando com vocês tanto na questão de estar vacinando a população, quanto aos cuidados preventivos contra o Aedes aegypti. Então, só para nós comentarmos rapidamente, Alice, nessas primeiras semanas epidemiológicas, o estado do Maranhão já está com índices elevados em comparação ao ano de 2025. Então, vamos aproveitar todas as estratégias, né, que o nosso secretário, o Ministério da Saúde está ofertando para que a gente não tenha casos e, obviamente, evitar o óbito de pessoas dentro dos nossos territórios. Obrigada, Alice.
Obrigada, Neide, pelas suas palavras. É importante a gente trazer esses dados e também fazer esse acompanhamento para a gente poder elencar, principalmente dentro de uma tomada de decisões, mediante como é que estão os nossos dados epidemiológicos e, é claro, com a oferta da vacinação, como é que a gente pode avançar nas boas práticas e, é claro, na oferta da vacina. Então, pessoal, a gente vai iniciar a nossa reunião, já informando a todos vocês que essa reunião ela está sendo gravada. Então, posteriormente, a gente vai estar colocando para vocês um link no Drive com todas as notas técnicas relacionadas à estratégia de vacinação contra a dengue, assim como o informe técnico, esta apresentação, até porque vocês vão ter que multiplicar também para suas equipes, e que se vocês quiserem compartilhar também, sempre, sempre, quando a gente compartilha com vocês algum link para uma reunião que vocês quiserem compartilhar com suas equipes, fiquem à vontade para estarem compartilhando. Então, a gravação vai ficar também no link, no Drive, para que vocês possam estar revisitando sempre que necessário, que quiserem tirar alguma dúvida ou até mesmo nos procurar, vocês têm aí todo o nosso apoio para poderem estarem tirando as suas dúvidas ou, é claro, pontuando aquilo que vocês acharem necessário. Então, esse informe que está logo no início da tela é um informe que foi divulgado e compartilhado com todos o estado do Maranhão. E esse informe, ele não foi, ele é de 2024, quando houve a implantação, né, da vacina contra a dengue. Porém, ele não foi, a gente não tem uma segunda edição, mas nós temos as notas técnicas que vêm com algumas das atualizações, e vocês sabem, quem trabalha com vacina, com imunizantes, todos os dias nós temos uma atualização para melhorar aí os nossos processos de trabalho. Então, vamos lá, Silvio. Não tem como a gente iniciar uma estratégia de vacinação sem falar do microplanejamento. Pode passar. Então, nós temos aqui o microplanejamento para a vacinação contra a dengue, porque recomenda-se, é claro, adotar essa metodologia do microplanejamento para que a gente seja mais assertivo, principalmente na oferta e no alcance do público que nós precisamos alcançar, para que a gente possa, aí dentro do nosso território, ter esse impacto epidemiológico. Então, qual é a nossa intenção? É baixar esses índices de infestação, mas protegendo as pessoas. Então, o método mais eficaz para a proteção da doença, hoje, nós temos a vacinação. Então, vem a metodologia do microplanejamento, que parte desse reconhecimento da realidade local, que é a realidade local do território do município, considerando todas as características que nós, como profissionais da saúde, já temos aí o conhecimento, né, sociodemográfico, econômico, social e necessidades dos nossos municípios, assim como de suas menores divisões, como a área de abrangência de uma equipe estratégica de saúde da família e a Unidade Básica de Saúde, as UBS, fortalecendo, descentralizando e também a territorialização. Então, é importante que esses eixos eles possam ser definidos não somente com a coordenação de imunização, porque nós não podemos trabalhar sozinhos. Então, a gente vem com a vigilância epidemiológica, a gente vem com a APS, que é a Atenção Primária à Saúde, para que essa metodologia ela tenha eficácia dentro do nosso território, a gente precisa observar todos esses eixos que vêm desde o apoio político e a organização por nível de gestão, que são as nossas referências, que é por onde nós devemos começar, assim como manter a questão de uma ação contínua no local,
com estratégias diferenciadas de captação desta população. Então, eu preciso ter o levantamento. A primeira coisa, quando a gente recebe do Ministério da Saúde alguma estratégia, alguma tecnologia que vai ser incorporada, a primeira coisa que a gente precisa fazer dentro do nosso território é exatamente a captação da nossa população. Eu preciso saber aonde essa população está, qual é o quantitativo dessa população e também fazer essas divisões, se é do sexo masculino, feminino, e além, é claro, da comunicação social, para que a gente possa sensibilizar e informar a população-alvo. Pessoal, eu preciso que os áudios, eles estejam fechados, porque senão atrapalha a gente. Então, entrou, fechou os áudios. Vocês estão me escutando bem? Sim, Alice. Alguém está botando o áudio? Está? Não sei. Tá, né? Ok. Alice, teu áudio está fechado. Silvio, pode voltar, Silvio, ainda não finalizei. Quando eu pedir para passar, aí é o momento, tá bom? Pode retornar o slide. Isso, obrigada. Então, a gente precisa, primeiramente, também comunicar. Então, a gente tem que informar e não podemos nos cansar de informar. Por quê? Porque quanto mais a população ela é comunicada, informada, mais vai ser a nossa procura. Então a gente precisa. Por quê? Porque quanto mais a população ela é comunicada, informada, mais vai ser a nossa procura. Então a gente precisa. Oi. Depois dessa comunicação, a gente vem com a garantia de vacinação segura, é claro que a gente precisa garantir isso, e a resposta rápida na questão das crises, que são os eventos adversos, que são os exames que podem acontecer, assim como qualquer outro imunizante, mas que nós precisamos estar garantindo a vacinação segura e caso aconteça, a gente faça exatamente ter essas respostas rápidas às crises. E é claro que a gente vai estar aqui junto com vocês para dar esse suporte caso necessário. O desenvolvimento do sistema de informação, pessoal, não tem como se vacinar e não digitar. Então, a gente sempre diz que a ação, ela anda em conjunto com com a digitação. Então, se eu produzir, eu tenho que mostrar a minha produção. E como é que a gente mostra a nossa produção? Através dos nossos dados. Até mesmo para me estar justificando o avanço para a minha equipe, em primeiro lugar, para motivá-los, porque muitas das vezes a gente trabalha e não vê esses dados. E se tiver alguma coisa acontecendo, ocorrendo, a gente precisa saber o que está acontecendo, não é simplesmente, não, mas eu estou vacinando, mas eu estou digitando, mas se você está vendo que não está aparecendo os dados, alguma coisa está acontecendo. Então, eu não posso simplesmente aguardar, ver se vai melhorar ou não. Eu tenho que buscar o viés para poder resolver a situação. E fazer o monitoramento, que é exatamente isso que eu estou falando para vocês. Coloquei no sistema, eu faço o monitoramento e faço a avaliação da vacinação. Então, qual é a faixa etária que mais eu tenho vacinado? E qual é a que eu não estou conseguindo avançar na vacinação? Quais são as estratégias que eu posso estar utilizando exatamente para ter esse alcance nessas que eu não estou conseguindo vacinar? Quais são os atores que poderão me ajudar para que a gente possa ter êxito aí no alcance, no resgate desses não vacinados? E agora eu preciso falar uma coisa importante para vocês, que está relacionada na vacina que nós estamos
recebendo para essa expansão, para ampliação territorial. Então, ainda é uma vacina de 2 doses. E a gente sabe que o abandono vacinal em doses, em vacinas que têm esquemas, né, de doses, mais de uma dose, é muito alto, né? Chega a ser um índice maior daquilo que é preconizado pelo Ministério da Saúde. Então, a gente precisa avançar. A criança ou adolescente que recebeu uma dose, se são 2 doses, recebeu só uma, não é considerado vacinado e nem está protegido, não está imunizado. Então, eu preciso pensar no resgate desses adolescentes que vão receber a primeira dose e que precisam receber a segunda dose. Então, é necessário que as ações de imunização, para êxito, é preciso uma fase de organização e programação detalhada para execução da estratégia. Eu não posso simplesmente fazer uma intensificação de vacinação contra qualquer imunizante de qualquer jeito, né, sem reunir com o meu comitê de microplanejamento, sem reunir os atores, para que a gente não tenha aí que prolongar tanto o chamamento e na hora a gente não ter o retorno esperado. Então, essa aí é a nossa orientação para todos vocês. Pode passar, Silvia. Então, qual é a meta de vacinação? Nós temos um objetivo, que é exatamente a redução das hospitalizações e óbitos pelos vírus da dengue na população-alvo. A meta que foi definida pelo Departamento do Programa Nacional de Imunização foi de 90% para o esquema completo da vacinação na população-alvo nos territórios. Qual é o nosso público? Crianças e adolescentes de 10 a 14 anos. Além disso, temos o esquema, como eu já falei anteriormente, são 2 doses, com intervalo de 3 meses entre as doses. Então, o impacto da vacinação, ele será percebido, não nesse primeiro momento, mas a médio e a longo prazo, quando esta população, de fato, estiver vacinada, e vacinada é com esquema completo. Então, pessoal, aqui tem um público-alvo nesse momento para essa ampliação territorial, que é de crianças e adolescentes de 10 a 14 anos de idade. Pode passar, Silvia. Não tem. Utilização da vacina dengue atenuada. Então, aqui está a apresentação que vocês estarão recebendo. Já temos, inclusive, regionais que já receberam a vacina da dengue. Por exemplo, eu acredito que Imperatriz já recebeu, Balsa já recebeu, mas a gente pediu para segurar, receberam acho que ontem ou foi hoje para que vocês, na distribuição, fosse apenas depois da reunião. Então, foi uma orientação nossa. Então, qual é a apresentação que vocês estarão recebendo? É a segunda, que está embaixo, certo? Que é do frasco ampola, com poliofilizado mais frasco ampola com 0,5 ml diluente. Então, necessita de seringa e agulha, e o calibre desta agulha é 13 por 4,5. Então, isso quer dizer que esta vacina, ela tem a via de administração subcutânea, certo? Essa primeira apresentação, a de cima, o frasco ampola do poliofilizado com seringa preenchida, o SUS, no caso o público, a gente não recebeu esse tipo de apresentação, só tem mesmo na rede privada. Agora,
a segunda apresentação que vem os 2 frascos, que a gente precisa fazer a reconstituição, assim como a vacina da varicela, tetraviral, que a gente precisa reconstruir, porque um frasco vem um poliofilizado, o outro vem o frasco de diluente. Então, a gente faz essa reconstituição, aspira 0,5 ml, e faz a administração na via subcutânea. Pode passar. Eu não sei porque que o áudio está... Então, está aqui a via de administração, que é subcutânea, preferencialmente na parte posterior da região deltoide. Mobilizar a região para a administração da vacina. E lembrando que quando eu faço essa administração, ela é lentamente. Ela não é rapidamente, ela é lentamente. E o volume da dose é 0,5. Pode passar, Silvia. O público-alvo, mais uma vez reforçando, crianças e adolescentes de 10 a 14 anos de idade. E o esquema são 2 doses. A primeira dose, e com 3 meses a gente faz a segunda dose. Pode passar. É claro que a gente precisa falar sobre as precauções que a gente precisa observar, até porque caso nós tenhamos, né, pessoas que venham e apareçam nessas condições, como é que a gente vai lidar com a situação? Então, após infecção pelo vírus da dengue, a gente precisa aguardar 6 meses para o início da vacinação. Porque aí a gente é uma vacina atenuada, de vírus vivo atenuado, pode ser que a pessoa receba essa vacina e aí ela tenha os sintomas não por conta da doença, mas pode confundir também a questão aí de coincidência, no caso da administração da vacina, porque recebeu a vacina e aí ela pode estar aí entrando como coincidente. Então, a gente tem que observar, a gente tem que perguntar, a gente tem que fazer essa escuta, esse acolhimento junto com as pessoas do público-alvo que vai receber a vacina da dengue. Então, nos casos de infecção por dengue, após a vacinação da primeira dose, manter o esquema desde que a segunda dose ela não seja realizada com período inferior de a 30 dias, porque pode ser que a pessoa recebeu a primeira dose e aí teve a questão da infecção pelo vírus da dengue. Então, a gente tem que observar esses 30 dias, né? Se já passou os 3 meses, ela retornou, mas ela teve a infecção, a gente tem que respeitar o intervalo do período do recebimento da segunda dose, que é 3 meses, para o período da infecção, que são 30 dias. Tá certo? Então, essas precauções a gente precisa aí ter muito cuidado no momento que a gente for realizar o acolhimento, né, dessas pessoas, dos usuários. Vamos lá. As contraindicações, até então, pessoas... Volta, Silvio. É precaução ou contraindicação primeiro? Precaução. Intercambialidade. Então, não existe nenhuma orientação acerca de intercambialidade até então. Nesse momento, nós só temos a vacina do laboratório Takeda. Nós ainda não recebemos vacina do laboratório Butantan, certo, pessoal? E a gente sabe que uma vez que a pessoa recebeu da Takeda, até então a orientação, como são 2 doses, é finalizar o esquema com a vacina da dengue do laboratório Takeda, certo? Então, não existe ainda nenhuma orientação falando sobre intercambialidade.
Doença febril, se no ato, no momento da vacinação, esta criança, esse adolescente estiver febril, a gente faz apenas o adiamento, não é uma contraindicação, a gente vai adiar a vacina porque a criança ou o adolescente não está no seu estado geral bem, mas já orientando o retorno. Problema de coagulação, a gente precisa estar atento a esse respeito, até porque a gente precisa, não é contraindicado, a gente só vai utilizar técnicas para minimizar esse impacto no caso da coagulação. Como se trata de uma via de administração subcutânea, onde o calibre dessa agulha ela não chega, né, até o músculo, então a gente tem aí algumas precauções relacionadas a pessoas que têm esses problemas de coagulação. Reação de ansiedade associada à vacinação e ou estresse, né, desencadeado em resposta à vacinação, que pode acontecer, a gente está falando de adolescente, está falando de criança, que antes mesmo de ver a agulha, o preparo já está, né, muito nervoso, já está ali com esse, tendo uma reação de ansiedade muito forte, então a gente precisa não já levar a vacina e já fazer a vacina mesmo que a criança esteja assim, de jeito nenhum. A gente precisa ter essa precaução para acalmar aquele usuário, orientar os pais responsáveis para que, com segurança, a gente possa estar realizando essa vacinação. Mulheres com potencial para engravidar, então deve-se evitar a gravidez pelo menos um mês após a vacinação. Então, a gente tem uma orientação também com uma outra vacina, que também é de vírus vivo atenuado, que é a vacina da tríplice viral. Então, é a mesma orientação para a dengue, mas trata-se de crianças, né? E de adolescentes, mas ainda assim pode ocorrer, como a gente já tem, e a gente precisa comunicar a vocês, quando está muito próximo do vencimento dessas vacinas, a gente poder, né, utilizar para outras faixas etárias, segundo recomendações. Como não é nesse caso, a gente não vai tratar sobre isso. Se tiver de ser tratado, a gente vai compartilhar com vocês notas técnicas para que vocês possam estar atuando de acordo com como está sendo orientado. Nada da nossa cabeça, tudo baseado em orientações científicas. Pode passar. Demorou mais, né? Pode passar, Silvio. Porque Silvio não está aqui na minha frente, criança. Está em outro local. Podemos, Silvio? Contraindicação: pessoas menores de 4 anos de idade, pelo amor de Jesus, ficarem atentos, porque vocês sabem que nós recebemos vacinas como varicela, como tetraviral, que a gente tem agora mesmo, né? A gente tem a VSR, de vírus respiratório, sincicial respiratório, que agora não, porque vocês receberam com ampola, né? Mas que é necessário reconstituir. Geralmente a gente tem os dois poliofilizado com o diluente, então é ler. Se 10 vezes, 30 vezes eu tiver que repetir esse mesmo procedimento de vacinar contra a dengue, eu preciso ler a frascagem, pegar o frasco e ter a certeza que é a vacina da dengue que você está fazendo. Porque isso minimiza o impacto em relação aos erros de imunização. Então, a leitura, ela é indispensável. Ah, eu conheço a cor. Não existe cores, existe leitura de rótulo. É isso que me traz a garantia de uma execução bem feita. Então,
Pessoas menores de 4 anos de idade ou com mais de 60 anos, 60 anos e mais, é contraindicada. Isso é bula. Pessoas com imunodeficiência congênita ou adquirida, incluindo aqueles recebendo terapias imunossupressoras, tais como quimioterapia ou altas doses de corticoides sistêmicos, dentro de 4 semanas anteriores à vacinação. Então, são precauções que geralmente estão relacionadas com o quê? Com vacinas de vírus atenuado. Então, a gente precisa estar atento por conta de replicação viral pela vacina, para que em vez de proteger, a gente traga aí dano ou prejuízo à saúde das pessoas. Anafilaxia, isso, né, já é contraindicado ou reação de hipersensibilidade de qualquer componente ou a uma dose anterior dessa vacina. Então, se teve qualquer que seja a queixa referente ao recebimento dessa vacina, nós precisamos notificar no ESUS Notifica. Retornou, mãezinha, deu tudo certo, a criança teve algum evento, sentiu, foi para o hospital, ficou internada, alguma coisa desse tipo, não, deu tudo certo, ok. Se a mãe disser não, teve febre altíssima, ficou nauseada, ou teve eventos locais, então tudo isso precisa ser escutado devidamente, atentamente, para que a gente possa aí garantir a segurança, é claro, protegendo a criança, quem vai receber o usuário, e protegendo também as vacinas. Pessoas com infecção por HIV, gestantes de forma nenhuma, e mulheres que estejam amamentando, as lactantes. Então, em situação de vacinação inadvertida em mulheres que estejam amamentando crianças com até 6 meses após a vacinação, o aleitamento materno já deve ser suspensa por 15 dias com acompanhamento do serviço do banco de leite de referência para que essa criança possa ali ter garantido ali o seu aleitamento materno. Então, aqui é uma outra orientação que a gente já tem relacionada à febre amarela. Então, a vacina da dengue também traz essa orientação, caso a gente faça a vacina e essa mãe, quando a gente fala de ampliação de faixa etária, né? Esteja amamentando e falou depois que estava amamentando, a gente vai ter que dar essas orientações posteriores. Tá certo? Pode passar. Vamos lá, Silvio? Aqui novamente as apresentações e falando. Oi? Passando, Silvio. Isso. Tem registro na Anvisa, está registrada a vacina da Quedenga, o público-alvo novamente de 10 a 14. É uma solução injetável e está aqui todas as apresentações que a gente já falou, que vocês vão receber frasco ampola, com poliofilizado mais frasco ampola com 0,5 ml de diluente, a via de administração subcutânea. A gente vem aí com prazo de validade dessa vacina e como é que ela tem que ser refrigerada. Então, tem validade de 18 meses. A partir da data de fabricação, sob refrigeração, como as demais vacinas do nosso calendário nacional de vacinação mais 2, e a mais 8 graus Celsius, positivo. Utilização após a abertura do frasco sob refrigeração entre 2 mais 8 por 2 horas, mas o ideal é que reconstituiu, a gente já realize a vacinação. Temperatura de armazenamento mais 2 a mais 8 e o ideal é mais 5 graus Celsius. Pode passar, Silvio. Aqui só falando um pouquinho da diluição, de como é que a gente vai fazer essa reconstituição. A gente vai sim disponibilizar para vocês é, a, a apresentação.
E antes tem uma pessoa perguntando qual o critério de escolha da idade de 10 anos. Na verdade, foi um levantamento. Me dá aqui. Foi um levantamento realizado mesmo através dos estudos que fala que a escolha da faixa etária de 10 a 14 anos considerou as recomendações do próprio grupo consultivo estratégico de especialistas, que é o SAGE, sobre as imunizações, a Organização Mundial da Saúde, a OMS, as taxas de hospitalização por dengue nos 5 anos anteriores também, vocês acreditam? Em relação a essas faixas etárias, que veio a incorporação da vacinação, a pactuação de comissões intergestora tripartite, que é a CIT. Então, os critérios para a definição das áreas prioritárias, faixa etárias, foi contempladas e podem ser consultadas, inclusive, nesse informe técnico, no caso da estratégia de vacinação contra a dengue de 2024. Então, a gente vai botar e vai deixar disponível para vocês. Então, voltando para a reconstituição, só para trazer como título de informação, porque para quem já, principalmente, né, os coordenadores de imunização e suas equipes já têm esse conhecimento. Então, a gente faz essa diluição, depois de colocado no frasco ampola com poliofilizado, o diluente, a gente faz esses movimentos, né, rotatórios, de forma que homogeneize, né, o conteúdo até ficar um líquido, né, claro, límpido, para que a gente não tenha, né, nenhum resíduo, nem ar, nem bolhas, para que a gente possa, assim, com a aspirar até o volume indicado, que é de 0,5 ml, e é claro, posteriormente, a vacina ela deve ser administrada imediatamente após a reconstituição. Então, essa prática de reconstituir vacinas, a gente já tem, e é a mesma prática que vai ser realizada na vacina da dengue. Pode passar, Silvia. Aí está aqui com a diluição novamente, né? Acho que foi repetido. Volta, pode passar, Silvio. Aspira o volume indicado e aí a gente faz a administração por via subcutânea. Então, algumas recomendações na questão de transporte e armazenamento. A gente precisa ter o cuidado no uso das nossas caixas térmicas para a conservação das nossas vacinas. Precisam ser caixas térmicas com qualificação, e é claro, a gente precisa manter, inclusive, as boas práticas na organização dessas caixas térmicas, além da verificação contínua dessas temperaturas, tal qual nós já falamos aqui que é de 2 a 8, e o ideal é que seja 5. Registrar as temperaturas no caso de transporte, né, na expedição e recebimento de cada caixa. No caso, vocês recebem essas caixas, a central estadual, que é a rede de frio estadual, ela envia, eu quero, ela envia para a regional entrega para vocês. Então, tudo isso precisa ser mantido de forma adequada. O monitoramento contínuo, durante o recebimento, a gente precisa ter e fazer a conferência e a expedição da vacina, que vocês sempre recebem, né? Olham quanto é que chegou essa temperatura, é crucial minimizar a exposição, no caso da temperatura ambiente.
necessidade de registro durante o transporte e armazenamento e elaboração de plano de contingência caso ocorra qualquer situação. E isso vale para todas as vacinas do calendário nacional de vacinação. Qualquer que seja a temperatura de expedição que fuja, né, daquilo que realmente está preconizado, a gente precisa aí já trabalhar com os planos de contingência. Pode passar, Silvio. Aqui, só trazendo para vocês uma atualização de uma nota que foi de 2023, mas que traz para a gente orientações acerca dessas notificações, caso de ocorrência de excursão de temperatura. A gente tem um formuláriozinho com REDCap e em caso de exames graves e não graves inesperados e erros de imunização, a gente tem o registro da notificação e investigação no ESUS Notifica, e só está o link do ESUS Notifica aqui para vocês. Josira, e a queixa técnica, que é só preencher, no caso, o formulário no Notivisa. Então, todos os links eles estão disponíveis aí para vocês. Lembrando que quando a gente fala da expulsão de temperatura, quando a gente fala preencher o formulário do REDCap, quando vocês fazem o preenchimento, ele vai gerar um código, o Josiran está aqui me relembrando, e a gente precisa guardar esse código, porque ele não fica gravado. Então, quando a gente for novamente fazer a pesquisa, a gente precisa desse código para poder a gente acessar as informações, tá certo? Pode passar. Tá, aqui foi a nota técnica que vocês receberam, que fala a nota técnica número 4, 2026, que já vem falando e nos dando, né, esse respaldo da ampliação da estratégia de vacinação contra a dengue em todos os municípios do país para crianças e adolescentes de 10 a 14 anos, tá? Então, a nota técnica é o nosso respaldo, a gente só estava aguardando para poder a gente compartilhar com vocês. Pessoal, o áudio não é o meu, eu acho que tem alguém com o áudio aberto e está aí atrapalhando um pouquinho. Muito obrigada. Melhorou? Eu estou olhando Jana. Janaína está de cara a cara a nós. Isso, Jana. Beijo, amiga. Certo. Então, a nota técnica ela já está aí disponível para a gente. Pode passar. Outra nota técnica que é importante, eu trouxe ela para a gente poder estar lendo, é a nota técnica número 14, que fala sobre a atualização, sobre as orientações para a identificação, investigação e manejo da anafilaxia e outras reações de hipersensibilidade supostamente atribuíveis à vacinação e imunização pela vacina dengue tetravalente atenuada, que é exatamente a que nós iremos estar distribuindo para vocês. O que que falam? Eu vou trazer um pouco dessa nota de uma orientação muito importante que a gente precisa considerar. Vamos lá, Silvio. Ô, Silvio. Tá. Algumas recomendações. Então, assim, é uma nota um pouco extensa, mas eu preciso que vocês se apropriem dela, que vocês leem com as equipes. Não é só para você, é para todo mundo. Diante do sinal de uma de segurança detectado para anafilaxia e outras reações de hipersensibilidade, pela farmacovigilância pós-comercialização da vacina dengue,
atenuada, e após reunião conjunta, eu vou fazer questão de ler isso com vocês, a Câmara Técnica, que é a CETAI, e o comitê, que é o CIFAV, o Ministério da Saúde recomenda, ele está recomendando a adoção das seguintes ações que compõem as boas práticas para a vacinação segura. Então, preste atenção. Primeira coisa é triagem, gente. Então, uma boa triagem já aí, né, nos ajuda muito. Então, antes de administrar a vacina, é importante realizar, é claro, uma anamnese cuidadosa da pessoa a ser vacinada, para identificar histórico de alergias graves. Geralmente, hoje, nós temos crianças e adolescentes dessa faixa etária que possuem histórico de alergia grave. Então, a gente precisa fazer uma anamnese cuidadosa para poder identificar. Especialmente a componente da vacina ou vacinação prévia. Então, vale ressaltar que os episódios de anafilaxia podem ocorrer mesmo sem histórico de hipersensibilidade. Outro tópico é a observação pós-vacinação. Né? Vacinou e mandou embora. Recomenda-se que as pessoas vacinadas sejam observadas por um período após a vacinação. Alice, que período é esse? Geralmente 15, 10 a 15 ou até mesmo 30 minutos, porque é dentro desse percurso que pode acontecer, que Deus o livre, né, uma anafilaxia. Então, com histórico de reações alérgicas graves, medicamento, alimento, outra vacina, pelo menos 30 minutos, olha aí. Fica sentadinho, porque tem histórico. Sem histórico de reações graves, medicamentos, alimentos, outra vacina, pelo menos 15 minutos de observação pós-vacinação. Isso é precaução, é cuidado. É praticamente uma vacinação supervisionada, tá correto? Outro tópico, identificação de sintomas. Profissionais de saúde devem estar familiarizados com os sinais e sintomas de anafilaxia, que podem incluir dificuldade respiratória. A criança estava boazinha, tomou a vacina, não demorou muito, a criança começou, né, a ficar ofegante. Edema, urticária generalizada, isso pode acontecer, inclusive imediatamente. Queda de pressão arterial, vômito, diarreia e outros sintomas graves. Outro tópico, diferenciação de outras manifestações clínicas. Então, a gente precisa diferenciar, porque quando a gente fala bem aqui, queda da pressão arterial, foi queda mesmo da pressão arterial ou foi um episódio de ansiedade? Ou foi uma reação de estresse vacinal? Respostas vagovagais. E por aí vai, né? Síncopes, reações locais, no local da injeção, imediatas ou retardadas. No momento, né, não teve vermelhidão, não teve edema, mas posteriormente apareceram as manifestações locais, né? Então, a gente precisa essa diferenciação antes da notificação ou durante a investigação é crucial para uma melhor análise da segurança da vacina. E o suporte de vida, né? Os profissionais que atuam nos serviços de saúde devem estar aptos para o manejo de anafilaxia, reanimação cardiopulmonar, para que possam responder rapidamente em caso de anafilaxia. Disponibilidade de medicamentos, então deve, né, haver acesso imediato de medicamento, nesses casos, essenciais para o tratamento de anafilaxia, reanimação. Então, é necessário a gente dispor, né, desses medicamentos, broncodilatadores. A questão da notificação, de investigação, caso suspeita de anafilaxia pós-vacinação, então a gente tem que e deve notificar imediatamente em até 24 horas, e a gente precisa investigar para que a gente possa aí ter rapidamente uma resposta para essa situação. Pode passar, Silvia. Ô, Silvio.
Tudo bem. Orientação individualizada em casos de reações graves de hipersensibilidade ou anafilaxia à vacina, seus componentes, é claro, vai ser contraindicado a administração de uma dose subsequente da mesma vacina. Em casos de reações não graves, é importante realizar uma avaliação individual do risco versus benefícios da vacinação, e é claro, o médico assistente, ele vai estar ali orientando e vai estar também recomendando a vacinação. É necessário fornecer medidas preventivas nesses casos de reações não graves, que é indicada pelo médico. A gente precisa fazer essa vacinação supervisionada por no mínimo 60 minutos. Aí vocês observam, né, que tem aí um aumento em relação a esta supervisão em local com suporte adequado para o monitoramento pós-vacinação. O outro tópico são ações de vacinação extramuro. Pessoal, infelizmente, a gente tem aqui uma situação, inclusive para vacinação em ambiente escolar. A vacinação contra a dengue, ela deve ser evitada nas atividades realizadas fora da sala de vacinação. Então, caso não seja possível, aí a gente precisa cumprir aí algumas recomendações previamente estabelecidas nos itens de suporte de vida e disponibilidade de medicamentos. Então, assim, essa faixa etária seria muito importante se a gente pudesse fazer uma estratégia dentro das escolas, mas como a gente está lendo aqui na nota, a gente precisa evitar, porque caso esta criança tenha algum ESAV, né, mais exacerbado, a gente precisa ter suporte para poder dar aí suporte para essa pessoa, né, para esse adolescente, essa criança. Então, não é recomendado com que a vacina da dengue seja feita em ações de vacinação extramuro. Vacinação concomitante, então, ela pode ser co-administrada com outras vacinas do calendário. Geralmente coincide de estar fazendo HPV, dengue e ACWY. E aí, o que é bom orientar? Que essa vacina da dengue ela seja feita isoladamente, né? Então, a gente usa um sítio de administração para dengue e os demais a gente usa para as demais vacinas. E a gente até coloca no registro, quando for colocar na caderneta, qual foi o braço, né, que foi utilizado. Se foi direito ou esquerdo, que foi administrado a vacina da dengue. E a comunicação é informar o vacinado, né, que até o momento os benefícios da vacina contra a dengue superam os riscos. Então, sempre falar sobre quaisquer que sejam sinais ou sintomas de reação de hipersensibilidade após a vacinação, é orientar a buscar assistência médica. Geralmente, quando não é nada muito sério, as pessoas elas voltam com a gente, né, para a sala de vacina, por isso que eu digo que a sala de vacina ela é a principal unidade notificadora, né? Ela é a principal, porque geralmente existe o retorno e é nesse retorno que a gente vai saber o que realmente aconteceu com o usuário. Pode passar. Vamos lá? Pessoal, não deixe de preencher, por favor, o link lá da frequência. Vou pedir para o Silvio colocar novamente, porque agora nós já estamos com 211 pessoas conectadas. Que bom saber que tem tantas pessoas. 211 multiplicadores, que nós somos multiplicadores das informações, tá bom? Aqui foi uma nota, um ofício circular que a gente fez, que era exatamente para falar quando está muito próximo do vencimento
das vacinas, no caso da vacina da dengue, aí a gente tem essas orientações para a gente poder utilizar temporariamente até durar o estoque a vencer, né? Que no caso, quando tiver muito próximo, 2 meses do vencimento, a gente pode abrir para outras faixas etárias, que é de 6 a 16, e com 1 mês de vencimento próximo, a gente pode abrir para a idade de bula, né? De 4 a 59 anos, 11 meses e 29 dias, até durar aquele estoque que está para vencer. Preste atenção, não vão sair dizendo que é para vacinar. Não. Aqui são recomendações para estratégia temporária. Se nós tivermos estoques de vacina a vencer, 60 dias e 30 dias, tá bom? A nossa faixa etária é de 10 a 14 anos de idade. Esse que é o nosso público para alcançar a meta de 90%. Tá, os profissionais de saúde, nós ainda não temos nenhum documento que oficialize a indicação. E também não temos a vacina, que no caso é da Butantan, do laboratório Butantan, para a utilização nesse público. Foi feito um anúncio desta ampliação, né, de público e também de faixa etária. Porém, todavia, sexta-feira, pela tarde, vai ter uma reunião com o Ministério da Saúde para trazer algumas informações. Então, posteriormente a esta reunião, é que nós teremos alguma coisa para falar para vocês, oficiais. Tanto que nós já tínhamos recebido a vacina da Takeda para ampliação territorial, mas a gente ainda não tinha realizado a distribuição porque não tínhamos documento ainda, respaldo. Então, a gente aguardou o recebimento para fechar com vocês uma reunião. As vacinas já estão chegando nas regionais para entregar para vocês posteriormente. Tudo muito bem organizado para a gente não colocar, né, aí nenhuma situação, nem vocês e muito menos o Estado, mas tudo dentro daquilo que está sendo orientado e com respaldo legal de documentos. Vamos lá, Silvio? Silvio vai já falar com vocês, vai falar sobre o sistema de informação. Pode passar, querido. Prontinho, agora é contigo, Silvio. Pessoal, aí Silvio fecha. Na hora que aí a gente vai dar aqui, né, um tempo para vocês, quem quiser perguntar, tirar alguma dúvida, a hora é essa, mas agora Silvio vai entrar com a parte dele. Silvio? E aí depois vocês podem fazer as perguntas. Teve muita coisa que eu estava olhando aqui no chat e eu já fui respondendo, tá? Cadê a frequência? A Jenny está perguntando. Está sendo gravado, sim. Coloque aí, gente, o link, por favor. Tu tem como colocar, Gustavo? Silvio, é contigo, amigo. Oi, Alana. Gutenberg, tô vendo vocês. Giovanni. Lá nas barreirinhas, hein? Nos lençóis. Cadê esse Silvio, gente? Bora pegar ele. Ele, Diane. Tão bom olhar vocês. Samuel. Anália. Estão aí juntinhas, hein? Boa tarde. Boa tarde. É Silvio? Silvio tá demais mesmo, Jennifer. Bora pegar Oi. ele. Não, tô tentando entrar aqui, deu um problema aqui no meu microfone. Tá me Ah, ouvindo? tá. Tu tem que botar a apresentação, amigo. Tu Sim, ela tiraste. travou aqui, eu acho que a internet tá lenta, mas eu vou compartilhar novamente. Tá O bom. link, ele tá no Obrigada. chat, eu tô compartilhando ele direto, o link da frequência, Tá. certo? Eu vou compartilhar novamente, Leonardo. porque não preencheu ainda a frequência. Rivaldo. Oi, seu Rivaldo. Dona Chiquinha.
Tô lhe vendo. Quanto Bom, pessoal, vamos tempo. dar continuidade aqui na apresentação, né? Sobre os registros, né? Da vacinação contra a dengue, né? Deixa eu só compartilhar para vocês aqui o slide. Eu tive que iniciar aqui o computador. Esse livro tá muito baixo. Fala mais alto, por favor. E a tela ainda não está compartilhada, tá? Certo. É porque tem um delay aqui na tela. Eu compartilho e demora um pouquinho para aparecer aí para vocês. Não creio. Me confirma agora. Ainda não. Tu tem como compartilhar? Já compartilhei já. Mas não está aparecendo, amigo. Acho que tu vai ter que sair e retornar. Vou tentar novamente aqui. Tava tão bonitinho aí. Ana Cássia. Compartilhou? Não, amigo. Nossa, eu tô com a opção compartilhada aqui em andamento. E agora? Vou tentar mais uma vez. Silvio, então tu vai falando, amigo, porque É, não tem nada muito que não... Ah, já apareceu, agora apareceu quase. foi? Quase. Não. E agora? É. Não. Vai falando, amigo, para a gente não perder tempo. Tá, E Silvio, me manda a apresentação agora, porque aí Gustavo coloca daqui. Não tá, sei, vou deixa eu mandar ver o que aqui, que peraí. lá ela tá falando. Mando aqui pra ele aqui. Manda o slide. Manda aqui para mim, por favor. Já tô encaminhando aqui já pelo zap. Só um segundo, gente, tá? Obrigada pela compreensão. Oi, Mônica. Matões. Ana Kaline. Olá. Já enviei, Alice. Tá, Olha aí. espera aí que eu vou tentar abrir aqui. Silvio. Bota. Dengue. Só um segundo, pessoal. E aí? Bom, pessoal, enquanto o slide é compartilhado, eu vou adiantar aqui, né, a minha apresentação. É uma apresentação rápida, né, sobre os registros. É o seguinte, sobre o registro das coisas aplicadas, né, deve ser realizado, né, no prontuário eletrônico, né, o PEC, né, SUS, e também no CPNI, né. E lembrando que o prontuário eletrônico, né, que o estabelecimento de saúde está com o sistema em uso, né, deve estar integrado, né, a RNDS, né, que é uma questão que a gente já vem falando já há um bom tempo, né, que é a Rede Nacional de Dados da Saúde, né, para quem utiliza o PEC. E, ou CPNI. E a gente deve atentar, né, que as variáveis que vão ser preenchidas, né, os campos, né, lá, tanto no PEC como no CPNI, devem ser preenchidos, né, conforme, né, o orientado, né, lá no informe, né, de 2024. E também na última nota, né, que nós recebemos, que eles frisam que para atentar especialmente para a variável laboratório do fabricante, né, tanto no CPNI como no PEC, né, que diferencia as vacinas dengue atenuadas disponíveis. Então, tem uma tabela que eu acho que não foi acrescentada aqui Silvio nos já está slides, compartilhado. mas eu vou
comentar ela aqui, que são as variáveis que o sistema exige, né, para preencher os dados da dose, né, aplicada, né, da dengue, entre 10 e 14 anos, né, no sistema de informação. E a vacina, né, o código é 104, né, dengue atenuada, e o fabricante, né, o IDT biológica GmbH, como eu falei anteriormente, né, tem que atentar especialmente a essa variável laboratório, né, na hora que a gente for conferir lá os dados, né, de doses aplicadas, lá nos painéis Localiza SUS, não tem problema, né, de erro de registro. E também, nessa vacinação, a gente vai priorizar, né, o preenchimento do CPF, né, mas não impede você utilizar o cartão SUS, né, para fazer a busca lá do vacinado, né, para registrar essas doses. Como saiu uma atualização, né, ano passado, do CAD SUS, que coloca o CPF, né, como carro-chefe, né, para a gente fazer busca, registrar as vacinas, né, outras questões. Então, o tipo de dose, né, como a gente já sabe, né, D1 ou D2, dependendo, né, da sequência de dose aplicada, a estratégia que a gente vai utilizar para dengue, rotina, né, e o grupo de atendimento faixa etária, né, que os sistemas exigem, né, essas variáveis para você concluir a digitação da dose. Então, desde 2024, essa vacina já está disponível, né? Não precisa nem de nenhuma atualização, né? Nem no CPNI, nem no PEC. Então, a vacina está lá, né? Se você não encontrar lá no calendário, lá no PEC, no calendário, né? Das doses de criança e adolescente, pode buscar lá em outros imunobiológicos. E lá no CPNI também aparece, né? Selecionar a estratégia rotina, o imunobiológico, o lote, né? No caso. Então, vocês não terão muita dificuldade para quem já trabalha, né, diariamente com o registro das outras vacinas, né, de crianças e adolescentes. Aqui no slide ele mostra, né, como vai ser apresentado, né, a dengue, né, com as iniciais DNG, né, primeira dose, segunda dose e a faixa etária, né, preconizada pelo Ministério da Saúde. Como está dizendo aqui, ó. Inicialmente, né, a versão 5.2.27, né, que é a versão já bem antiga, a gente já está na versão bem superior, então passa, porque os municípios que inicialmente estavam já registrando essas vacinas, né, estão mais cientes, né, sobre essa vacina lá no sistema. Mas muitos já devem ter verificado, né, visualizado a DNG, né, lá no PEC. Pode avançar o slide aí, Gustavo, Alice. Bom, na nota aqui, eles dizem que para priorizar o registro no PEC e CPNI, né? No caso, aqui, ó, nos municípios que receberão a primeira remessa, é importante o profissional que usa o PEC se atente ao registro correto, né? Então, conforme aqui a figura, né, não deve ser registrados em outros imunos. Então, a gente tem que aguardar, né, a disponibilização da DNG, da dengue, né, no calendário principal da vacina. Ou lá no PEC, né? Pode avançar, Alice. Bom, o slide anterior, né, eu falei um pouco do registro da tela no PEC, né? Lá no CPNI, né, é muito mais fácil, né? A gente sabe que o CPNI, né, ele é abrangido para hospitais, maternidades, né? Então, a gente começa, né, com a estratégia rotina, né, seleciona o lote, a dose, preenche todas as variáveis, né, necessárias para a gente concluir esse registro, né? E lembrando, né, que o perfil que a gente vai utilizar no CPNI é o operador estabelecimento de saúde, né, para estar registrando essas doses aplicadas. E a gente vai estar acompanhando, né, esse registro, né, diariamente, compartilhando com vocês, para a gente saber se está sendo, né, tudo registrado de forma oportuna, correta, né? E qualquer erro de registro a gente já comunica, né? A gente já orienta os municípios. Pode avançar. Bom, e para finalizar aqui, né, é importante, né, o acompanhamento diário, né, desses dados, né? Como a gente já tem um painel do Localiza SUS, né, DEMAS, que é um ambiente aberto, então, ou no próprio CPNI, né? De gestão, porque a gente sabe que as doses que são registradas no PEC, né, migram para o CPNI, e não o contrário. Então, tem como a gente acompanhar tanto nos relatórios do Localiza SUS, ou no CPNI gestão, né? Como está sendo esse avanço, né? No caso, no CPNI, a gente pode ter uma
gerar um relatório, né, de um determinado intervalo de vacinação, de um dia, uma semana, né, para a gente ter uma ideia, né, que está sendo feito. Então, não tem muito o que a gente falar, né, em relação ao registro, então a gente conclui por aqui e para a gente, né, receber as perguntas, né, de vocês em relação ao registro dessa vacina no sistema de informação. Pode avançar. Eu acho que esse é o último slide, Alice. Ah, sim. Na verdade, faltou o movimento, né? O movimento é importante, né? Mesmo que o município não utilize o CPNI, no momento que é cadastrado o lote lá no PEC, simultaneamente a necessidade de cadastrar esse lote lá no CPNI, né? Que é o lote da vacina, vacinação da dengue, né? Orientações já bem, né, antigas, do Ministério da Saúde, PNI, que esse movimento, né, que ficou bem restrito a só cadastrar o lote, né, mesmo que a sala não utilize esse PNI para registro, né. A gente sabe que esse PNI agora está mais abrangente, não está mais exclusivo só para hospitais e maternidades, e sim até para UBS, né, para estar consultando determinada vacina que pode ter sido digitada em outro município, em outro estabelecimento, né, já que essa informação não retorna para o PEC, e sim do PEC para o CPNI. Avança aí, Alice. Opa, avança. É o mesmo slide. Silvio, acabou. Ah, é isso mesmo, Gustavo. É só esse slide mesmo que eu tinha para falar. Tá bom, então. Vamos por aqui, pessoal. A gente, em relação ao sistema de informação, vamos para um momento agora de dúvidas, né? Questionamento aqui sobre a apresentação da Alice e sobre o sistema de informação. Então, pessoal, Eu, sobre a vacina, era exatamente da dengue, era essa temática que a gente tinha com vocês, mas a gente, se alguém, né, quiser perguntar, já pode fazer as perguntas, mas eu peço que levante a mãozinha para a gente poder organizar direitinho aqui por ordem, tá? Aí pode abrir o áudio na hora que a gente chamar seu nome e aí a gente já começa. Eu vou começar logo por Margarete, e aí quem mais quiser fazer perguntas já pode. E, pessoal, antes de responder as perguntas, Margarete, só um momento, eu queria que vocês tirassem, por favor, quem pudesse abrir as suas câmeras para a gente só fazer um registro aqui, uma foto, para a gente poder registrar esse momento. Quem puder, vamos lá. A gente vai fazer e aproveitar aqui vários momentos para poder registrar aqui junto com vocês. Deixa eu abrir aqui também a minha. Pronto. Matheus, quem puder aí, Miriam, está aqui na minha tela. Já estou vendo seu Carlos, Gutenberg. Podem abrir aí, pessoal, por favor, as câmeras. Vamos lá. Miriam, está aparecendo o chão. Volta para a câmera. Bora. Bem bonitos aí, por favor. Miriam só está faltando voltar a câmera dela. Tá, não. E Silvia aparece aí, não tem como aparecer, não? 1, 2. Pronto, Miriam. Ótimo. peraí. Vamos, Gutenberg, um sorrisão. Mônica. 1, 2. Pode? Pronto, aqui já foi. Passa aí a tela aí para ver se tem mais gente. Vamos, Hélida. Olha, Hélida. Te vendo. Matheus. 1, 2.
Já vai? Sorrisão? Ó, valeu, pessoal. Vamos lá, Margarete. Tem mais, tem só 21. Fala Tá. aí. Boa tarde. Boa tarde a todos, gente. Sou Margarete aqui de Vila Nova dos Martírios. Alice, a minha dúvida é só na questão que eu fiquei quando você colocou que quem teve, quem, por exemplo, pegou a doença da dengue no período a primeira dose, a questão do intervalo que eu fiquei em dúvida. Por exemplo, se ela boa dengue com já com prazo de 2 meses para mim, porque o intervalo é 3 meses, certo? Vamos dizer que eu fiz, e com 2 meses que eu fiz a vacina, ela pegou a dengue. E aí, eu vou obedecer o intervalo só de 30 dias para a segunda dose ou vai ter um intervalo maior? Porque a parte de que se ela deu e não tomou a vacina, eu vou ter que dar um intervalo de 6 meses, isso aí eu entendi. A minha dúvida ficou só em relação a essa questão de eu já ter feito a primeira dose e ela contrair a dengue. Tá. Se ela tiver, ela fez a primeira e ela retornou para fazer a segunda, mas está com menos de 30 dias que ela teve a infecção, então ela não vai fazer. Eu preciso respeitar pelo menos esse intervalo mínimo de 30 dias. Entendeu? Porque ela tinha que retornar com 3 meses. Voltou com 3 meses, mas durante o período do retorno, ela disse: eita, eu tive dengue mês passado. Aí vocês pelo menos vejam, né, essas datas, que ela realmente se lembra, para poder vocês fazerem mensurar esses dias. Se tiver com menos de 30, não faz. A gente aguarda pelo menos 30 dias para poder fazer. Ficou claro? Tá, mesmo que atrase a segunda dose um pouquinho, não tem problema, né? Mas eu tenho que obedecer 30 dias. Essa precaução. Isso. Outra Ah, dúvida não. que eu tive é Para que não tenha a coincidência, né, de achar que porque recebeu a vacina, não, é os sintomas da vacina. E a gente precisa considerar que é uma vacina de vírus vivo atenuado, pode ocorrer replicação viral, e aí pode coincidir de ela ter recebido a vacina e ter esse período, né, que não foi respeitado o mínimo, e ter aí uma manifestação muito mais grave até da própria doença, entendeu? Glauciane, E Margarete, tudo certo? Acho que tudo. a A internet outra dela questão tá. era só o seguinte, foi que caiu, mas eu entendi a parte que tu disse que eu tenho que, de qualquer forma, obedecer o intervalo de 30 dias, né? Isso eu só não posso, mesmo que Mesmo atrase a que faça segunda, 3 meses. Sim, tá sim, bom, isso. tá. Outra coisa que eu queria te perguntar, Alice, é porque é o seguinte, como eu te falei, eu recebi umas doses no ano passado e aí umas 6 crianças minhas foram embora e não vieram para tomar a segunda dose e eu transformei a segunda dose delas em primeira. Aí eu queria saber se nessa remessa que eu vou fazer, porque eu já estou no prazo de fazer a segunda dose dos 6 que eu reverti, eu vou poder reverter sem nenhum problema? Ou eu vou ter que Com esperar tu me mandar certeza. mais? Não, pode utilizar com certeza as doses para poder completar os esquemas dessas pessoas, né, dessas crianças que você fez. Isso, Sem porque foram problema, embora e Margarida. aí, quando estava perto de vencimento, eu abri para outras pessoas na mesma faixa etária. Pois tá bom, obrigada, gente, Perfeito. era isso. Até logo, meu bem. Até assim, eu queria falar essa extensão territorial, porque antes do estado do Maranhão só tinha os municípios da metropolitana que recebiam vacina da dengue. Aí os municípios de Balsas, que começaram a receber, os municípios de Açailândia. Os demais ainda não tinham recebido até então a vacina da dengue. Então, agora, todos os 217 municípios estarão recebendo a vacina da dengue. Tá certo? É a Glauciane.
Oi, Clauciane, pode falar. Clauciane? Não está conseguindo passar para. Imunização Imperatriz. Não tem o nome, tá escrito só assim. Oi, Alice, a Emilene aqui. Tá me ouvindo? Tô sim, Milene, pode falar, meu bem. Então, você falou aí sobre os municípios que receberam as doses anteriores, né, os lotes anteriores. Imperatriz foi uma dos municípios que recebeu. A minha pergunta é, nessa remessa que nós vamos receber, a gente só vai poder disponibilizar a faixa etária de 10 a 14 anos, certo? Porque, assim, como as doses que nós recebemos foi doses remanescentes, que estava perto do vencimento, aí a gente teve, né, com a nota técnica do Ministério, o repasse do respaldo de estar fazendo ampliação, né, de 4 a 59 anos. Então, nós ainda temos doses ainda nas UBSs, né, desse lote, e como teve a ampliação da validade, né, até julho, então algumas pessoas ainda não retornaram para fazer a segunda dose, né? Então a gente vai continuar fazendo a vacinação dessas pessoas que ainda não retornaram para fazer a segunda dose, que é na faixa etária de 4 a 59 anos, mas essa segunda remessa que vamos receber é somente para de 10 a 14 anos, certo? Oi, Milene, é isso mesmo, correto. É dessa forma que vocês precisam dar continuidade. E aí, é claro, não na divulgação, sempre divulgando a faixa etária que está sendo orientada pelo Ministério e, é claro, pelo Estado. E aí, nas próximas orientações, ou se tiver alguma atualização, a gente vai atualizando vocês. Mas, nesse momento, como você tem doses remanescentes de ampliação temporária por conta da questão dos lotes, porque vocês receberam, né, para poder outras faixas etárias, faixas mesmo de bula, então não tem problema não. Do jeito que você está falando é o correto. Tá bom, obrigada. Pode ir, gente. Você fez aqui. Luciane, ainda está na escuta? Está na escuta? Não. E, Matheus, vamos? Margarete, baixa só tua mãozinha, amiga. E Emily também. Boa tarde, aqui é da unidade de Araguanã, certo? Da cidade de Araguanã. A gente não ainda recebeu as doses de vacina, mas é uma dúvida. O paciente teve dengue recentemente, qual o prazo para eu estar fazendo essa aplicação da dose nele? Oi, conseguiu entender? Oi, Matheus. Paciente que teve dengue, então, após infecção, no caso pelo vírus da dengue, a gente precisa aguardar 6 meses para o início da vacinação. Entendeu? Então, teve dengue, é só 6 meses. Agora, quem já fez uma dose, teve dengue posteriormente à dose, aí ele retornou para fazer a segunda dose, que é após 3 meses, ele tem que ter pelo menos um mínimo de 30, um período inferior a 30 dias para a gente poder realizar aí a vacinação, a segunda dose. Agora, para quem nunca recebeu nenhuma dose, aí ele tem que aguardar 6 meses, infelizmente. Entendi, obrigado. Mais uma dúvida. Teve dengue, já teve dengue, quando iniciaram os sintomas e tudo, tem que ter isso daí para poder vocês estarem fazendo certinho. Certo. Mais outra dúvida. Pacientes que têm hipersensibilidade a algum tipo de alimento, medicação, eu já devo ficar em alerta, certo?
Isso, exatamente. Não é, na verdade, esses pacientes, como a gente explicou, em relação às orientações da própria nota, deixa eu ver qual foi o número da nota. Nota número. Aqui, essa aqui. Nota número 14, né? 14, que foi do ano passado. Então, por isso eu fiz questão de ter essa nota, que é para poder a gente estar fazendo essa observação, principalmente, né, na triagem, observação pós-vacinação, caso, né, com histórico, pacientes que têm histórico de alergias graves, medicamentos, alimentos, aí a gente pede para esperar 30 minutos, e aqueles sem histórico de alergia graves, mas fazem uso de medicamento, por conta de uma situação de hipersensibilidade, aí a gente deixa, né, em observação pós-vacinação, pelo menos 15 minutos. Então, no momento de triagem é que a gente tem que fazer essa anamnese cuidadosa, né? Essa pessoa que vai ser vacinada, para a gente poder identificar esses casos de alergias graves ou não graves. Tá certo? Entendi, obrigado. À disposição, Marcos. Foram só essas pessoas até então. Tudo bem, pessoal? Todo mundo alinhado, todo mundo entendeu direitinho. Qualquer coisa. Ah, Élida. Oi, Élida. Oi, pessoal, boa tarde. Alice Silvia, eu queria só entender. O prazo da primeira para a segunda são 3 meses. Se fizer fora desse prazo, vai ter alguma repercussão nos indicadores dos 90% de cobertura ou não? Eu não entendi. O prazo da primeira para a segunda são 3 meses. Caso a pessoa faça a primeira dose e a segunda dose ela não faça dentro desse intervalo de 3 meses, e 6 meses depois de 3 meses, você vai ter uma repercussão em termos de indicadores para essa cobertura de 90%. Peraí, deixa eu ver se eu entendi. Porque está muito ruim o teu áudio. Não sei se todo mundo, porque ninguém está conseguindo entender. Tu está falando que o intervalo é de 3 meses, certo? Da primeira para a segunda. Caso essa pessoa não faça durante 3 meses, ela pode fazer assim que ela retornar? Sim, se quiser, após 3 meses, se vai ter alguma após 3 meses. Ai, meu pai. Não, não tem tempo. Agora, é tipo assim, o prazo mínimo é de 3 meses. Se ele não retornar antes dos 3 meses, não tem problema, ele pode receber no momento que ele retornar. Desde que ele tenha um registro direitinho na caderneta ou no sistema de informação que comprove que ele fez a primeira dose. Era isso? Isso, exatamente. Obrigada. E lembrando que a gente orientou que ela pode ser feita concomitantemente com outras vacinas. Só que o que a gente vai orientar é que nesse dia a gente passa o sítio de administração, a gente passa isoladamente essa vacina. Aí a outra vacina a gente pode fazer HPV, a CWI, sei lá, DT, febre amarela. A gente deixa isolada a dengue e coloca na caderneta onde foi feita. Ah, foi no braço direito, foi no braço esquerdo, só para a gente saber onde é que a dengue foi realizada. É uma forma de precaução que a gente faz com a penta. Geralmente a gente coloca na caderneta onde é que a penta foi realizada, porque é uma vacina mais reatogênica e aí mais propícia a ter aí frequências de eventos adversos. Tá certo? Certo, obrigada.
Nada, meu bem. Lu Candeira. Olá, boa tarde, Alice, tudo bem? Boa tarde a todos. Minha preocupação é a seguinte: nós temos aqui em Passagem Franca uma população numerosa na zona rural. E uma das precauções, né, que você falou aí nos slides, é que não é uma vacina que a gente deve realizar dentro do ambiente escolar. E como que fica a questão, então, da vacinação na área rural? Oi, Lu. Então, assim, a estratégia, ela é local. Então, o município, ele identificando o quantitativo, né, dessas crianças em locais de zona rural, onde não tem uma unidade básica de saúde, é fazer um planejamento para que essa criança seja alcançada, mas dentro de uma unidade básica de saúde. Que a recomendação é que ela não seja realizada em ações extramuros, porque eu preciso estar numa unidade básica de saúde, que caso essa criança, esse adolescente necessite de suporte, a gente possa minimamente ter aquele suporte para atendimento. Então, vocês já precisam fazer, como a gente falou, em relação ao microplanejamento, fazer esse levantamento territorial de população para vocês identificarem e, da melhor maneira, ter como ofertar essa vacina para esse adolescente ou criança. Porque, infelizmente, nós não temos até no momento a recomendação de fazer fora, né, extramuros. O município ele tem Sim, que ter é, uma estratégia, estar com toda a equipe para fazer esse reconhecimento e, posteriormente, a ação, né, de é, ofertar. outra coisa que me preocupa também, Alice, é que, assim, eu não sei se você se recorda, acredito que não. Eu já tenho um tempo na imunização, né? E o que eu percebo é que essa vacina, ela tem, assim, uma certa precaução ainda maior, né, em relação às outras, apesar de que as outras também têm suas restrições. Mas a respeito, assim, de casos de anafilaxia, a gente sabe que não acontece rotineiramente, mas eu sinto falta de um certo treinamento, assim, para uma conduta em casos de pacientes que venham a ter uma eventual situação de anafilaxia dentro de sala de vacina, entende? Porque as nossas equipes de vacinação, elas não recebem esse treinamento. Então, assim, o que vocês, enquanto Estado, recomendam que os municípios façam para que as equipes sejam treinadas e estejam capacitadas para atender pacientes que eventualmente possam vir até anafilaxia em um momento como esse? Elo, assim, primeiro, a gente precisa ver dentro do nosso município qual é a equipe que poderia estar nos dando suporte a respeito desses atendimentos. Eu tenho certeza que tem dentro do nosso município uma equipe, até mesmo que a gente trabalha com urgência e emergência, para poder a gente mesmo estar solicitando para participar dessas reciclagens, porque geralmente esses profissionais que trabalham dentro da assistência, eles com certeza eles recebem esses treinamentos para atualização, capacitação até mesmo de quem está chegando. Então, eu acho importante, inclusive, dentro do plano municipal, vocês sinalizarem essa necessidade de estarem junto com essas equipes para poder estarem treinando as técnicas, as vacinadoras e até mesmo, né, nós que somos coordenadoras, para estarmos ali para estarem multiplicando posteriormente, caso a equipe precise de uma atualização. Então, eu acho até importante, relevante essa sua fala no que se diz respeito a esse tipo de atendimento. E só trazendo um pouquinho daquilo que complementando o que você falou, inclusive eu já estou até com um diálogo com o Isso aí tá DF, com com o molhado. Distrito Federal, Passa no o que pano diz bem aqui, respeito viu? Sério, tem um formigueiro aqui, ó. à anafilaxia frente aos eventos adversos e relacionados à imunização.
a gente vai desenhar esse protocolo, que não é fácil, né? Porque eu estou vendo a experiência do DF, né, de Brasília, por ser município e estado, e por ser pequeno também, mas Isso é bem aqui. a gente já está nesse diálogo para fazer. Mas, de Isso. priori, para todos que aqui estão, eu acho interessante, a partir de então, porque dentro de uma fala de um especialista que a gente escutou, dentro dos estudos, a gente pensa, porque a dengue realmente, por ser um imunizante novo, que está sendo incorporado, a gente está vendo, até mesmo nas nossas notificações de ESAV, a gente não teve essa proporção significativa de anafilaxia, né, dentro do nosso estado, a gente não teve esse histórico notificado, que eu estou falando, né, a gente não sabe das subnotificações, mas notificado, a gente não teve um percentual considerado, né, relevante, pelo contrário, foi muito baixo e com recuperação benigna, né, sem danos à saúde de nenhuma dessas pessoas. Porém, é necessário, sim, que a equipe esteja munida, né, desse conhecimento, dessa prática, para poder, frente a uma situação como essa, saber como lidar. Mas eu deixo aqui, novamente, uma orientação. Coloque no plano municipal, no que se diz respeito à imunização, a participação dessas práticas, né, de assistência a eventos em caso de anafilaxia frente à vacinação, para que nós estejamos aí inseridos nessas atualizações dentro do município, porque com certeza tem, entendeu? A grande questão é que a gente precisa falar também para estar recebendo essa prática, tá certo? Sim, tudo bem então. Muito obrigada. Débora, de nada, meu bem. Oi, Débora, não estou te escutando. Você está ouvindo? Não, está muito baixo. Você está ouvindo agora? Dá para ouvir agora? Não. Aqui está tudo certinho. Ainda não. A gente ainda não te escuta, Débora. Tenta corrigir aí teu áudio, que eu vou botar a Glauciane, tá? Glauciane. Oi, Glauciane. Dá para ouvir agora? Esse protocolo, Alderico, sobre anafilaxia, ele está no manual, que é o informe técnico da dengue 2024. Assim como as notas técnicas que a gente vai estar disponibilizando para vocês. Alice, dá para ouvir agora? Agora sim. Tá. Débora, né? Isso. Como a especificação para essas vacinações, principalmente nessa faixa etária que eles estão na escola, a gente fazendo uma parceria com o SAMU aqui do município, levando o suporte para essas escolas, a gente consegue uma liberação sem problema. Porque se for o caso, porque assim, como a gente até a nossa técnica orienta, né? Que a gente tendo esse suporte, a gente pode sim estar ofertando. Diga. Porque assim, tendo a liberação dos pais, o problema maior é só que assim, público nessa faixa etária e na escola a gente tem. Tanto é que na ação do ano passado, quando eu comecei a fazer parte da coordenação, a gente teve muita procura, só que devido só a essa especificação. Então, para essa campanha desse ano, então, a gente pode formar parceria com a rede aqui do município, está levando a vacina e o suporte, caso precise. Pode ser assim, então. Perfeito. Pode sim, com certeza.
A gente, como a gente também tem uma equipe que faz extramuro, a gente também utilizou dessa estratégia de levar o suporte de vida, né? E aí a gente solicitou a presença do SAMU e aí a gente foi tranquilo. Corretíssimo, Débora. Alice, boa tarde. Boa tarde, pessoal. Eu gostaria de saber em relação, depois que a pessoa toma a vacina, qual o efeito que a pessoa pode sentir do local, um mal-estar? O que mais teve relevância foi a questão mesmo da cefaleia. Foi o que teve mais relevância a sistêmico, né? A questão mesmo de local é mesmo dor no local da aplicação. Mas de relevância, né? Mialgia também. Mas os demais é tranquilo. Mais uma leve dor de cabeça, sim. Ela foi o que foi mais pontuado nos estudos, né? A cefaleia. Tá bom, então. Muito obrigada. Mais alguém, pessoal? Acho que Glauciane foi a última. Pessoal, a gente vai estar aqui à disposição de vocês, tá? Assim como toda a incorporação, ampliação, tudo que tem sido feito é em prol, né, da população. Então, todas as orientações necessárias a gente vai estar atualizando vocês. É importante essa participação e, é claro, essa interação de vocês junto com essa coordenação. Vocês também têm a presença ativa, né, das regionais de saúde, com as referências hoje dentro da regional de saúde, para poder estar, né, dando esse suporte para caso necessário, caso vocês precisem. Então, não fiquem com dúvidas, não fiquem sozinhos. Por favor, compartilhem conosco qualquer que seja a dificuldade que vocês tenham ter na estratégia, tá certo? O importante é a gente avançar e avançar com segurança e, é claro, levando qualidade de vida para os nossos. Então, pessoal, muito obrigada pela participação de vocês, por estarem aqui até, né, esse momento. A gente tem aí a vacinação das gestantes, que a gente precisa avançar, né? Avançar, que eu digo, na 28ª semana de gestação, mas muitas pessoas perguntam, mas se a gente somente fazer o resgate, ela, como já me ligaram, amanhã ela vai ter o bebê, a gente ainda assim oferta, mesmo sabendo que a soroconversão vai ser baixíssima, mas o que ela tiver ali já oferece proteção, né? Mesmo que seja mínima para a criança. Então, registrem a produtividade de vocês, verifiquem todas as questões. A gente está aí com a competência de novembro de 2025 ainda, vigente. Fevereiro sai o fechamento do ano de 2025 e eu espero que todos vocês tenham sucesso em relação às duas coberturas vacinais, tá? E que sejam reconhecidos por isso, porque já são por nós, assim também como suas equipes. Então, é o momento de vocês estarem já vendo se tem alguma problemática, se tem alguma divergência nos seus dados, e busquem ajuda. Busquem ajuda, podem nos acionar. Tem o Silvio, tem o Tiago, para dar esse suporte para vocês, e tem os RTs, né, que são as referências técnicas de vocês dessa coordenação. Por favor, contem conosco. Então, fiquem bem. Feliz 2026 para todo mundo. Muito trabalho, muita saúde. E vamos para cima, tá? Beijos. Fiquei muito feliz em ver todos vocês. Obrigada pela paciência. E essa é a nossa primeira reunião, né? Oficial. E já vem trazendo dengue e vem chikungunya também, daqui a pouco. Já vem dengue também para os profissionais. Então, é muita coisa boa. Já vem o anticorpo monoclonal para os bebês prematuros, o Nirsevimab, vem pneumo 20 para o esquema de crianças.
menores de 5 anos de idade, uma grande vitória, 10 vai sair, vai entrar 20. Então, é muita coisa boa, vem um esquema que eu acredito que vai sair ainda esse ano da CWY, com todo o esquema de menor de 5 anos de idade, 3, 5 e reforço com a CWY. Então, é muita coisa boa, muita coisa nova, muita tecnologia nova, e aí a gente vai atualizando, e atualizando em tempo real, né? Quem trabalha com imunização é atualização em tempo real. Então, bom trabalho. E estamos aqui, tá? Até a próxima reunião. Tchau, tchau, pessoal.